Você quer comprar um imóvel para Airbnb e pensa o seguinte: qual andar vale mais a pena? Um andar alto, um andar médio, um andar baixo? Qual é a melhor escolha tendo em vista que você quer fazer locação por temporada? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião e hoje vamos falar sobre o andar ideal de se comprar um imóvel para Airbnb. Mas antes disso, eu queria convidar você a se inscrever nesse canal aqui, aperta o botão de inscrever-se, ativa o sininho para que você possa receber uma notificação sempre que tivermos vídeos novos aqui no canal. Não esquece de também me acompanhar nas redes sociais, né? Aqui tá o meu Instagram, @RômuloVilela, me manda mensagem por lá e vai ser um prazer conversar com você. Então, primeira coisa, uma aquisição de um imóvel não se limita a uma coisa só. O que eu quero dizer com isso? Beleza, você vai fazer Airbnb, mas de modo geral, fazer Airbnb num imóvel não quer dizer que você vai ter que escolher mais alto ou mais baixo, porque tem muitas coisas que envolvem essa decisão de comprar um imóvel. Vai muito além de só fazer a locação de Airbnb, porque você está comprando um imóvel, um bem que vai muito além disso. Você pode alugar ele de fato também pelo Airbnb, você pode alugar ele no longo prazo, você pode morar nesse imóvel, você pode vender posteriormente essa propriedade. Então não tem um padrão do tipo, eu vou investir no imóvel para Airbnb, qual é o modelo certo? Não, tem que ser no 20º andar, numa planta assim, com a metragem de tantos metros quadrados, com X quartos, com um sofá-cama. Não, né? Não existe um modelo pré-feito, mas eu vou trazer algumas reflexões aqui para que você possa tomar boas decisões baseado nas suas preferências também. Por quê? Você pode até fazer uma boa escolha para aluguel de temporada, só que na hora de você vender, talvez não tenha sido uma boa escolha no quesito de valorização, por exemplo, entendeu? Então, é uma série de coisas que eu acho que você tem que considerar na hora de você escolher se o andar vai ser mais alto, se o andar vai ser mais baixo e por aí vai. Vou dar um exemplo. Existem 2 prédios aqui na cidade de São Paulo, por conta de ser um andar alto e de ter uma vista muito privilegiada, isso reflete na experiência daquele hóspede. Então, você pega, por exemplo, o Copan, que é um prédio que tem, se eu não me engano, 30 e poucos andares, 40 andares, não me lembro, ou o Mirante do Vale, que é um prédio que de fato aí tem 50 andares, que você consegue ter uma vista lá de cima da cidade. E dentro do Copan mesmo, você tem andares que você tem uma vista realmente muito privilegiada e andares muito baixos, ainda que a planta seja exatamente a mesma, a pessoa paga mais caro no imóvel que tem uma vista deslumbrante, no imóvel que tem uma vista espetacular. Naturalmente, quando a gente vai adquirir um imóvel, normalmente os imóveis que estão em andares mais altos, eles são mais caros do que os imóveis que estão mais baixos, né? Andares mais baixos, primeiro, segundo, terceiro, quarto andar, depende muito de qual tipo de empreendimento. Mas veja, para Airbnb, de fato, se um andar alto fizer parte da experiência, sem dúvida nenhuma, isso pode agregar no valor ali da diária que você está colocando no seu imóvel. Agora, imagina que você está no 20º andar ou no 30º andar que seja, e você não tem uma vista espetacular, você tem a vista de um outro prédio na frente. Então não é porque ele está no alto que ele vai ser mais bem valorizado. Ele pode ter outras características positivas, pode ter menos barulho, ele pode ter alguma vista legal de alguma coisa lá de cima, sem dúvida nenhuma, mas não necessariamente ele vai ser mais valorizado pelo fato de estar no alto ou de estar mais em cima do que um outro mais baixo. E eu posso te convencer a comprar imóvel tanto embaixo quanto imóvel em cima, não necessariamente para aluguel, né? E se você tem 2 imóveis exatamente iguais, vamos supor que um esteja no 2º andar e o outro esteja no 20º andar, e o do 20º andar não tem nenhuma vista nada demais, você dificilmente vai conseguir cobrar mais somente pelo fato dele ser mais alto. Não existe muito essa correlação, ainda que possa haver por conta de uma vista que realmente faça a experiência daquele hóspede valer o dinheiro a mais que ele está pagando, né? Uma outra coisa, por exemplo, um benefício de uma vista mais alta, né, de um andar mais alto, aqui tem aquele potencial de valorização daquele imóvel. Então, andares mais altos tendem a se valorizar também por conta do andar, né? Quando você compra um imóvel na planta, naturalmente você vê que os imóveis, como eu falei, são mais caros quando eles são mais altos, né? E tem uma vista melhor. E os mais baixos tendem a ser mais baratos. E aí a gente vai para as vantagens dos imóveis que ficam mais baixos. Eu mesmo moro num andar baixo. Eu comprei um andar baixo por opção. Primeiro, que eu não estava disposto a pagar o preço a mais por ter uma vista, não estava disposto a essa condição, porque de fato era justamente por conta da posição que ele estava mais caro. Eu tenho uma certa, não vou dizer preocupação, ainda que seja um pouco, mas eu não gosto de estar muito alto pelo fato de que se der algum incêndio, se der alguma coisa, eu tô mais perto da saída de emergência, eu tô mais perto de sair daquele imóvel com mais velocidade. E outro fato é que eu tenho preguiça de ficar esperando o elevador chegar lá em cima, depois desce, e eu esqueço as coisas com muita frequência. Então eu tô lá embaixo, puta, esqueci o negócio lá,
lá, aí eu tenho que voltar. Imagina, se eu tô lá pra cima, eu fico com preguiça. Então eu optei em pegar um andar mais baixo, por N razões, mas isso eu tô falando pra moradia, tá? Pra eu morar. Só que se eu pegasse esse imóvel e colocasse no Airbnb, ele não ia dar muito menos ou muito mais do que um imóvel que tá no 10º andar, por exemplo. Depende daquela lógica que eu falei da vista. Tem alguma coisa, tem uma vista realmente legal, relevante, que aí a gente consegue subir o preço? Aí sim. Agora, se eu tenho dois imóveis muito parecidos no mesmo prédio, com a mesma planta, um no 2º andar, outro no 10º andar, talvez não vai fazer tanta diferença na questão preço, porque não é isso que vai determinar a experiência desse hóspede. A resposta para isso é: tem diferença em comprar um andar alto ou um andar baixo? Depende do projeto. Então, no mesmo prédio você pode ter plantas iguaizinhas com valores completamente diferentes, a depender da posição, a depender em que período do dia o sol bate, se tem mais barulho, se é de frente para a rua, se é de frente para o outro prédio, se é de frente para a piscina, se tem uma vista da cidade. Então, se já existe essa complexidade dentro de um mesmo empreendimento, imagina numa cidade que você tem várias opções, várias combinações diferentes, principalmente estúdios, né? Tudo igual, só vai variar o andar de fato. Às vezes ele é de frente para a cidade, mas tem uma linha de trem que passa na frente, causa um puta barulho. Vale mais a pena você pegar um que é de costas, assim, que é de frente para um outro bloco, que aí você privilegia mais o silêncio. São várias combinações que vão fazer com que você tome uma decisão melhor. Qual é o melhor dos mundos? Você, obviamente, conseguir o melhor imóvel com mais características positivas possíveis pelo menor valor, né? Mas essas coisas não necessariamente elas andam juntas. Então você, como um investidor, caso queira comprar um imóvel específico para Airbnb, não deve avaliar, obviamente, somente o andar. Não, porque andares altos dão mais dinheiro. Isso não necessariamente é uma verdade. Tanto é que nós temos o meu estúdio que eu comprei de 19 metros quadrados, ele fica no 4º andar. Não é um andar nem muito alto, nem muito baixo. Ele é um andar intermediário e que eu, estando um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo, não iria interferir em quase nada na rentabilidade daquele determinado imóvel. E é muito natural que a gente tente fazer correlações do tipo, Romulo, se eu colocar então um ar-condicionado, vou poder cobrar mais? Talvez sim. Se eu colocar uma TV de 50 polegadas, então quer dizer que eu vou conseguir cobrar o meu preço de diária mais alto? Talvez sim, mas no final é o conjunto da obra. Se você tem mais elementos no imóvel, mais probabilidade de você aumentar o seu preço médio geral. Mais probabilidade você tem de subir o seu preço de diária. Então, se você tem vaga de garagem, se você tem ar-condicionado, se você tem uma vista legal, se você tem uma TV bacana, se você tem um Wi-Fi legal, se você tem 2 quartos, quanto mais coisas agregadas àquela acomodação você tiver, melhor você vai conseguir construir uma percepção de valor maior para aquele hóspede escolher reservar o seu imóvel e não do vizinho. Às vezes o do vizinho tem uma TV menor, às vezes ele tem uma vista para o bloco, né, do outro prédio. Então depende, né? Não é uma coisa que, é isso aqui que vai fazer. E sim, sempre o conjunto da obra ali, o conjunto de fatores que vai determinar se aquele imóvel vai ser mais interessante ou menos interessante. Você pode pegar um imóvel em tese ruim, ou seja, em tese, pelo amor de Deus, sei lá, sem vaga de garagem, sem ar-condicionado, uma kitnet que tá de frente pro outro bloco, né? Tem aquele vão do prédio, né? E você pode montar um imóvel muito bacana, um imóvel muito bem decorado, muito bem montado, e que o cara que tem um imóvel mais sofisticado, vamos dizer assim, no sentido de uma infraestrutura em tese mais robusta, como uma vista mais bacana, com uma vaga de garagem, não necessariamente esse cara vai alugar melhor do que aquele que monta bem um imóvel e sabe trabalhar esse imóvel nas plataformas também. Não é só você ter um imóvel bom. Você pode conseguir ganhar mais com um imóvel mediano do que você ter um imóvel muito bom e não saber trabalhar a venda, o atendimento, uma série de coisas. Então, sempre é um conjunto de fatores que vai determinar você ganhar mais, se essa é a métrica para você, ou menos com isso. E também tem a questão da valorização do imóvel. Então, às vezes a gente fica apegado ao aluguel, né? Não, porque eu quero o máximo de aluguel possível e tal. Só que se você for vender esse imóvel posteriormente, qual dessas aquisições vão ser mais interessantes? Comprar embaixo, comprar no meio, comprar mais em cima? Você tem que pensar em tudo isso. Se você for pensar em renda, você pode ter um recorte, um olhar diferente para sua aquisição. Se você for pensar em compra e venda, aí pode ser que seja um outro olhar. Então, a gente quer o melhor de todos os mundos, né? Mas a gente escolhendo e tendo clareza do que a gente busca, fica mais fácil da gente peneirar aqueles imóveis que fazem mais sentido. Quer ver um exemplo? Perto de onde eu moro, eles estão construindo um empreendimento novo lá, que fica relativamente próximo do metrô. Só que o caminho até o metrô, ele é meio ermo de noite, não tem nada muito aberto ali e tal, né? Para que a pessoa se desloque do metrô até o prédio. E eu enxergo para aquele prédio e falo, bom, eu acho que a melhor planta que eu acho que eu compraria neste prédio não seria um estúdio, e sim um imóvel de pelo menos um quarto com vaga de garagem, porque aí eu atraio pessoas, tanto para temporada quanto para aluguel fixo, que tenham carro, que não precisam de um imóvel muito grande e que tem uma estrutura mais interessante do que um estúdio, porque o estúdio, dificilmente alguém vai morar por muito tempo nesse estúdio. Agora, um imóvel de um quarto é muito mais provável alguém morar por mais tempo. Pode ser uma pessoa sozinha, pode ser um casal, né, por exemplo, que divide aquele mesmo espaço, então eu tenho mais probabilidades de conquistar, de conseguir reservas, seja no Airbnb ou locações
tradicionais com aquele tipo de imóvel. Mas, mais uma vez, tudo é uma questão de preço. Um imóvel de um quarto, ele é mais caro do que um estúdio. Um imóvel de 19 metros quadrados é mais barato, ou tende a ser mais barato do que um imóvel de 35 metros ou 40 metros, que é mais ou menos de um quarto. Então, se eu fosse, por exemplo, comprar um imóvel hoje, eu pesaria entre estúdio ou um quarto, mas tenderia a estar mais suscetível a comprar um imóvel de um quarto por uma estratégia de longo prazo, em entender que esse imóvel de um quarto ele é mais fácil de ser vendido, ele é mais rápido de ser vendido, ele tem mais abrangência de atrair vários tipos de locação, né? Então um casal, uma pessoa sozinha, etc. Agora no estúdio você é mais restrito, por exemplo, né? Mas cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu porquê. E isso não é diferente para o andar que você escolhe, mais baixo, tal, mais para cima. Então basicamente essa é a minha visão sobre isso. E agora eu quero saber de você, o que você prefere ou qual andar está o seu imóvel? Você tem um imóvel no andar baixo? Você tem um imóvel no andar alto? Compartilha aqui nos comentários o que você acha disso. Você acha que faz diferença ter um imóvel num andar específico? Fala para mim o que você tem a dizer sobre isso. Compartilha com a gente, até pra gente ver o que as pessoas sentem, elas percebem. Então fica à vontade em comentar aqui que eu vou ficar muito feliz em ler o que você tem a dizer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui neste canal e se você quiser fazer parte de alguma das nossas turmas fechadas de anfitriões profissionais ou gestores profissionais, o link está aqui na descrição desse vídeo também, tá? E aqui também o nosso Instagram para que você possa conhecer mais um pouquinho desse universo de aluguel de temporada. Até o próximo. Tchau!